Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Cearense. Neste momento de paz e de harmonia e em comunhão com Cristo, gostaria de convidar a todos a se conectarem com os melhores sentimentos, a se envolverem com as nossas melhores energias. Irei compartilhar para vocês uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A mensagem: Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade, operosa e paciência, incansável na vitória do bem. Que tenhamos sempre Cristo acima de todas as nossas dificuldades, fraquezas, vacilos, que possamos sempre ter na mensagem de Jesus o equilíbrio, a força e a solução de todos os nossos problemas, pois somente com a fé em Jesus é que podemos prosseguir rumo ao caminho da paz e do bem. Muita paz a todos. Olá, meus irmãos. Vamos dar início à leitura do Evangelho, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo. Item 12. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade, digo mais, nem esperança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascoal, Sens, 1862. Então vamos agora refletir sobre o egoísmo e sobre essa mensagem do Evangelho. Quando a gente pensa na palavra egoísmo,
nós vamos encontrar o significado de ego, né, que é aquele ego nosso lá em cima, e o sufixo ismo. E normalmente é o hábito ou é a atitude de uma pessoa se colocar sempre acima dos outros, colocar seus interesses, seus desejos, suas opiniões, suas necessidades em primeiro lugar, sempre em detrimento do outro ou do ambiente. E aí a gente vai observar que um sujeito egoísta se coloca sempre no centro do seu universo. O egoísta acredita que o mundo, inclusive, e as pessoas ao seu redor, estão a seu serviço ou foram criadas somente para ele. Só pensa nele, depois nele novamente. É uma pessoa que prioriza a si mesmo em relação aos outros. Não consegue conviver bem em comunidade. E é um sujeito que acredita que, na sua perspectiva de ser, ele é mais importante do que os demais seres da Terra. Quando a gente fala de egoísmo e lembra de egocentrismo, é a aplicação do egoísmo em alto grau. O centro daquela pessoa é o ego. E aí fica muito difícil de praticar a caridade. Fica difícil de entender os outros, de sentir dó dos outros, de ter compaixão pelos outros, né? Então, é uma chaga, é a chaga, né, que tem ferido a humanidade de todas as formas. Segundo a doutrina, o egoísmo é o pior vício dos homens. E tem outros derivados dele, né? Vem com orgulho, e tudo isso causa obstáculo ao progresso da humanidade, à evolução humana. Poderemos até evoluirmos tecnologicamente, cientificamente, mas o progresso é atravancado por essa falta de amor, falta de caridade, falta de solidariedade. É uma das imperfeições mais difíceis de se desenraizar, porque ela se deriva sempre de uma influência da matéria sobre o espírito. O egoísta não está preocupado muito com o espírito. O egoísmo de uma pessoa provoca o egoísmo de outra, porque tem gente que aprende também, já tem uma predisposição e aprende com os outros a desenvolver essa imperfeição. E para se combater, somente a caridade. Mas a caridade é um sentimento também, é uma ação movida por um sentimento de compaixão. Se eu não tenho compaixão por ninguém e eu me sinto o centro de todas as atenções, então fica difícil. E a caridade é a origem de todas as virtudes, enquanto o egoísmo, né, é os vícios, é a origem dos vícios humanos, é aquela necessidade de ter. E a doutrina espírita desenvolve um trabalho no sentido de combater o egoísmo, o materialismo, e deve ser objeto de esforços nossos para que a gente possa proporcionar a própria felicidade aqui na Terra, no futuro e também da humanidade, né? Então, o texto de Pascal nos mostra com toda clareza que se um dia a caridade reinar na Terra, o mal não terá mais predominância. Ele até fugiria envergonhado, como ele diz, se esconderia, porque se encontra deslocado. Mas como nós ainda nos alimentamos desse egoísmo, então o mal ainda está difícil de desaparecer. Mas ele adverte que a gente comece por dar o exemplo. Quem já entendeu, quem já se descobriu, que a gente comece por dar o exemplo, para que a gente possa influenciar outras pessoas, porque assim como o egoísmo também pode ser aprendido naquele que já tem predisposição, a virtude da caridade também pode ser aprendida, né? Que a gente se esforce para não olhar os outros com desdém, achando que nós somos, né, o que é de mais belo e perfeito no mundo.
E Deus é quem haverá de tratar dos resultados dessas condutas nossas, boas ou ruins. É quem vai separar o joio do trigo. Então, se o egoísmo é a negação da caridade, e sem caridade não tem tranquilidade na sociedade, nem segurança, então eles andam de mãos dadas, né? O egoísmo e o orgulho. E haverá sempre um caminho para nós nos desviarmos disso. É buscando o Evangelho e desenvolvendo em nós compaixão pelos outros, solidariedade e fraternidade. E no final ele vai dizer: quando essa luta de interesses pessoais acabar, então os laços sagrados da família não serão mais os mesmos, serão respeitados. E a família sendo respeitada, a sociedade também o será. E a nossa prece final de agradecimento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima e aos bons espíritos, vai no sentido de nós procurarmos a paz, esquecendo as desilusões, as mágoas, as raivas, né, os ódios, que o Senhor da vida nos fortaleça a coragem e o ânimo para esquecermos o lado menos feliz dos companheiros de trabalho e de ideal, que nós possamos enxergar neles qualidades em vez de apenas defeitos, que nós saibamos esquecer as injúrias que recebemos todos os dias, que também deixemos de lado o azedume, a incompreensão, a maldade, a falta de compaixão, de carinho e de afeto para com os outros. Que saibamos conservar os amigos e irmãos que nos apoiam nas tarefas do dia a dia. Que esqueçamos os assuntos que provoquem mentalização de erros e tragédias da humanidade. Que esqueçamos os fracassos, as reminiscências amargas que nós já vivemos, as dificuldades que nos entravam à marcha, e que procuremos buscar dissipar dentro de nós esse amor exagerado aos nossos próprios interesses, a despeito dos interesses dos outros. Que nós saibamos apagar em nós esse exclusivismo que leva as pessoas a tomar como referência, a se tomar como referência esse orgulho, essa presunção. E finalizando a nossa noite, que as águas que se encontram ao nosso redor, no planeta e pertinho de nós, onde estivermos, sejam abençoadas pelo amor de Jesus e pelas mãos dóceis e amáveis dos benfeitores espirituais, que derramam nelas aquilo que é necessário para todos nós. E que tenhamos com isso uma boa noite com Jesus e com os benfeitores espirituais. Que assim seja.